Este é o podcast Servo de Cristo. Neste terceiro episódio sobre a literatura sapiencial na pregação, Isaac Sixu, Carlos Vailate e Jubal Gonçalves conversam sobre a pregação no livro de Provérbios. É isso aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Seminário Servo de Cristo. Nós estamos no meio de uma jornada conversando sobre literatura sapiencial na pregação. Este é o episódio de número 3 e hoje nós vamos conversar sobre o livro de Provérbios, ou o título deste episódio é Pregando sobre Provérbios. E para essa conversa eu tenho dois professores amigos aqui da nossa casa, do Seminário Servo de Cristo. Aqui perto de mim eu tenho o professor Carlos Augusto Vailate. Ele é graduado em teologia, ele tem mestrado em divindades, teologia aqui pelo nosso seminário. E ele é doutor em literatura e língua hebraica pela Escola da Fefeleche na USP. Querido professor Carlos Vailate, ele também é pastor da Igreja Evangélica Jaboque, que fica ali na zona leste de São Paulo. Querido Carlos, seja muito bem-vindo, querido. Obrigado, Isaac. A graça e a paz do Senhor para o irmão, para o querido interlocutor aqui, o nosso reverendo Jubal, e a todos os ouvintes deste podcast. Nós esperamos que esse podcast Deus o use para abençoar o povo de Deus, que venha nos instruir, venha nos edificar e que tudo que nós falarmos, comentarmos, sobretudo venha glorificar o nosso Deus. Obrigado mais uma vez pela intermediação, pela condução muito sábia, e que Deus abençoe sua vida, a vida do Jubal e de todos os queridos ouvintes. Que joia, Carlos, muito bom ter você aqui com a gente, querido amigão querido. Outro amigo querido, hoje temos uma mesa de amigos, né? Eu tenho aqui também perto de mim o professor Jubal Gonçalves. Ele é professor aqui na nossa escola na área de pregação. Inclusive, ele é graduado em teologia, ele tem um mestrado em teologia pastoral, com ênfase em pregação ali pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, e agora ele está em vias de conclusão do seu doutorado em ministério aqui pelo nosso seminário, o Seminário do Servo de Cristo. Ele é pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana do Brasil, ali de Poá, que pertence ali ao presbitério do Alto Tietê. Querido pastor Jubal, amigo querido, que bom receber você aqui hoje. Prazer. E muito bom te ver aqui, né? Porque quase que nós nos encontramos no céu por conta da Covid. Encontrá-lo aqui é uma alegria, satisfação vê-lo também, Vailate. Fazer parte desse timaço aqui do melhor seminário do Brasil é realmente um grande privilégio. Então, muito feliz de estar aqui com vocês. Espero ser útil. Que bom, Jubal, que bom. Bom ter você aqui conosco. Bom, gente, eu queria já então dar início aqui, não ter muitas delongas para a gente iniciar aqui a nossa conversa. Vamos conversar hoje sobre o desafio e a beleza de pregar no texto de Provérbios. Então, como a gente normalmente começa, acho que seria interessante a gente falar um pouquinho do livro de Provérbios, fazer uma breve introdução deste livro e como é que a gente pode aproveitar da sabedoria judaica, a sabedoria do hebraísmo antigo para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Como é que a gente prega? Então, eu quero começar com você, Jubal, que é o especialista na área da pregação. Quais são os benefícios e quais são os elementos peculiares que a gente encontra no livro de Provérbios, especialmente para pregação? Seria bom ter começado pelo especialista em línguas, mas em todo caso, agradeço a honra, eu sou o calouro aqui. Obviamente, é maravilhoso pregar em Provérbios, é necessário entendermos que trata-se de um livro poético e, sobretudo, um livro de sabedoria. Uhum. Os antigos davam muito valor a literatura de sabedoria, né? O pessoal do Egito, da Mesopotâmia, Edom, Fenícia. Agora, o grande diferencial é que Israel, os judeus lidavam com uma literatura de sabedoria inspirada, né? Uhum. E a literatura de sabedoria, no que vou pensando aqui no texto sagrado, diz respeito à aplicação
daquilo que se aprende sobre Deus e a sua palavra, a aplicação disso na vida. Cristianismo não é uma roupa que você deixa pendurada no cabide. A gente não precisa, aliás, a gente não deve desassociar ortodoxia de prática, né? Isso nós aprendemos desde bastante tempo. E sobretudo, é importante que nós entendamos que Provérbios, e aí eu até gostaria de ouvir depois o nosso amigo Vailate, né? A ideia de Provérbios vem de Machal, a ideia de tem muito mais a ver com adágio, né? Do que propriamente com promessa e tudo mais. Então, nesse sentido, nós precisamos entender que Provérbios necessariamente não são promessas, mas são regras gerais que têm as suas exceções. Então, eu acho que esse é o começo para nós entendermos melhor, não é, o gênero literário do texto e sairmos as lições adequadas. Um exemplo disso é Provérbios 22:6, né? Ensina a criança no caminho é que deve andar e quando se desviará dele, quando crescer não se desviará dele. E aí as pessoas se questionam, mas eu ensinei, meu filho não é crente. Há duas possibilidades, do pai ter errado nos níveis de ensino, de repente ensinou, mas não deu exemplo, ensinou, mas não cuidou das companhias do seu filho, mas sobretudo nós precisamos entender que é uma regra geral. Agora é claro, tem muita gente querendo ser exceção, né? Então eu acho que esse é o pontapé inicial para nós entendermos melhor essa literatura e aplicarmos a nossa vida de forma a glorificarmos a Deus. Que legal, Jubal. Isso que você está falando, eu acho que pode ser uma excelente introdução para a gente, né? O pregador, ele precisa honrar o gênero literário do texto, né? O Carlos participou dos últimos 2 episódios aqui conosco também e falamos bastante sobre isso, né? Quando falamos sobre Salmos, precisamos honrar o gênero literário do livro de Salmos. Quando falamos sobre o Eclesiastes, precisamos honrar o gênero literário do livro de Eclesiastes e tudo mais. E mais uma vez você traz essa pérola de sabedoria, dizendo que a gente não pode tomar o texto de Provérbios como um texto prescritivo, né? Ele é um texto que é descritivo, né? O sábio descrevendo a sua observação da realidade, né? Obrigado por essa cooperação. Carlos, o que você teria a dizer em termos de caráter introdutório aqui sobre como é que a gente pode abordar o livro de Provérbios, quais são as características, sabe, do texto e como é que a gente pode aproveitar esse texto para a nossa vida de pregação? Perfeito, Isaac. Então, eu concordo primeiramente com as colocações sábias do nosso querido Jubal. De fato, Provérbios, ele é um texto que ele é muito bem quisto, eu diria, pelos cristãos. Provérbios, Salmos, até pela facilidade, talvez de não todos os seus provérbios ou ditados ou máximas, né? Mas pela estrutura do seu texto em geral. E Provérbios, ele, às vezes, ele está numa espécie de posição tanto quanto oposta daquilo que nós encontramos em todo o Antigo Testamento, né? Porque alguns temas que nos são comuns ao longo de todo o Antigo Testamento, como o tema da aliança, como o tema da redenção, entre outros temas, aliás, nós temos poucas referências a Deus, poucas, mas importantes referências. Então, digamos que esta ausência de uma linguagem predominantemente mais piedosa ou religiosa, não que Provérbios não seja um livro religioso, mas ela acaba fazendo com que muitos considerem esta obra como uma obra de sabedoria secular, que trata de questões do aqui e agora, do hoje, que não tem relação com Deus. Aliás, esse ponto é muito importante, porque o livro de Provérbios, a meu ver, nos lembra que as questões corriqueiras da vida, que dão ensejo a muitas, se não todas das máximas presentes nos 31 capítulos do livro de Provérbios, né? Todas essas questões, elas também são objetos da atenção e do cuidado de Deus. Deus, ele não está alheio às nossas circunstâncias humanas, aos negócios, às questões comerciais, à nossa vida nesse presente contexto, e Provérbios vai refletir muito sobre isso, né? Agora, o nome Provérbios, como o nosso querido irmão Jubal muito bem colocou, ele vem do hebraico mishle, que por sua vez ali tem relação com o termo hebraico machal, que tem uma série de perspectivas. Existem estudiosos que vão dar 10, 12 ou mais
significados a machal, como ditado, como provérbio, como máxima, né? Como um dito. Ele pode ter, por exemplo, um tom mais sarcástico, por exemplo, em textos, né? O termo machal pode ter um tom mais sarcástico em textos como Isaías 14, né? Quando vários reis descem ao Sheol e, portanto, entre eles o rei da Babilônia, e há toda uma leitura muito interessante onde os reis mortos, numa linguagem póstuma, eles, por exemplo, ficam ali felizes porque aquele que atormentava as nações, o rei de Babel, o rei da Babilônia, ele, portanto, também foi enviado ao Sheol. Mas Provérbios é também um livro interessante porque nos traz uma antologia, uma coletânea de vários textos, máximas, sobretudo, como mencionamos, extraídos das situações corriqueiras, triviais da vida, só que Deus ele é visto como sendo partícipe destas situações. Um dos provérbios bem interessantes que nós encontramos é aquele que vai dizer que a balança é enganosa, né? 2 pesos e assim por diante, é algo abominável aos olhos de Deus. Em outras palavras, não pense que você, ao trabalhar com negócios, as permutas, a sua vida, entre aspas, secular, que Deus esteja alheio a ela. Então, Provérbios me lembra quanto a uma dicotomia que, entendo eu e os meus queridos colegas Isaac e Jubal me corrijam se eu estiver errado, mas às vezes nós fazemos ou criamos artificialmente uma falsa dicotomia, né? Separando a vida secular da vida religiosa ou piedosa. E o autor de Provérbios diz, não, nas nossas negociações Deus está presente. A sabedoria, o auge da sabedoria é temer a Deus. Não é uma mera sabedoria que envolve as questões corriqueiras do dia a dia. Não, essa sabedoria ela é a expressão máxima e maior daquele que é todo sábio, é Yahvé, né, que ainda que citado breves vezes no livro, também de fato está presente em suas páginas. Então, Provérbios é um livro que extrapola uma simples antologia ou coletânea de provérbios, ditados, máximas populares e, digamos que, terrenos. Esses pensamentos, sobretudo, refletem a sabedoria popular, mas a partir daquilo que os nômades, os hebreus, num contexto antigo, dentre os eventuais autores, né, Salomão, depois Lemuel, Agur, outros autores de provérbios, temos vários autores de provérbios, embora o mais sobressalente seja Salomão, mas a sabedoria deles aponta para algo que os transcende, ou seja, o próprio Deus que é dono e senhor de toda a sabedoria. Isso eu acho espetacular, Vailate, isso que você está dizendo, porque a gente, de fato, tem essa tendência, né, a ler o texto bíblico, especialmente esses livros do Antigo Testamento que parecem tão distantes de nós, de uma maneira bastante desprendida da realidade, né? Verdade. E o livro de Provérbios, ele bota a gente na realidade, ele vai ensinar a gente a lidar com dinheiro, lidar com a ira, lidar com os movimentos tolos da falta de sabedoria da vida, a lidar com se eu me faço fiador ou não, sabe? São coisas assim tão elementares, assim, são tão, sabe, eu costumo dizer lá na minha igreja, né, que dizem respeito às coisas da poeira da vida, né, do chão da terra, né. Eu acho isso uma coisa muito importante que acho que todo pregador que vai se aventurar na pregação do livro de Provérbios, ele precisa ter isso em mente, né. É um livro que fala da realidade mais fundamental da vida, né, assim, você não encontra uma elaboração teológica profunda como você vai encontrar lá em Eclesiastes, ou como você vai encontrar em outros lugares, como a gente vai falar no próximo episódio lá em Jó. Você lida com coisas, sabe, absolutamente triviais da realidade presente. Uma outra coisa que eu acho que seria importante a gente conversar sobre isso aqui, queridos, é a gente entender essa dimensão do livro de Provérbios como sendo uma literatura poética, como um gênero. O gênero é poesia hebraica, e a poesia hebraica ela tem essa característica do paralelismo, ela tem essa característica dos paralelos, ora sinônimos, ora antitéticos, ora de outra natureza e tudo mais. Como é que esses paralelismos nos ajudam a encontrar essas pérolas da sabedoria bíblica na hora que a gente lê o texto? Jubal, você consegue, enfim, Sim. nos dar até exemplos práticos, se você puder?
Provérbios 26, versos 4 e 5. Aliás, houve toda uma discussão para o reconhecimento de Provérbios no cânon, e deixando claro para os nossos ouvintes que não é a igreja que torna os livros inspirados, a igreja apenas reconhece quais são esses livros inspirados. E um texto discutido é esse, de Provérbios 26, 4 e 5. Não respondas ao insensato segundo a sua estutícia, para que não te faça semelhante a ele. Aí o 5 diz, ao insensato responde segundo a sua estutícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. E aí? Eu respondo, o insensato não respondo. A ideia tem horas que eu devo responder o insensato segundo a sua estutícia. E eu preciso responder à altura. E tem hora que eu tenho que ficar calado. Agora, como é que eu sei a hora de falar e a hora de ficar calado? Aí que está a sabedoria. A sabedoria é a prática, né, daquilo que nós temos aprendido da parte de Deus. Aliás, Jesus Cristo é a sabedoria encarnada, né? Perfeito. Né? Então, e aí falando em pregação, uma questão muito importante e uma dificuldade é a gente delimitar quais são os perícopes em Provérbios, porque são vários ditados populares, né? Um atrás do outro. Agora, depois de identificado, a gente sabendo que Jesus Cristo é a sabedoria encarnada, sem fazer nenhuma analogia, alegoria, melhor dizendo, a gente vê Cristo aqui o tempo todo, porque a prática do cristianismo diz respeito à transformação de vida, a evidência daquilo que Cristo fez no nosso coração. Mas interessante. Agora eu gostaria de voltar só um pouquinho, Isaac, se possível. Claro. Como é bom a gente estar com gente inteligente, sábia, né? Essa não separação entre o sacro e o profano que o professor Vailate coloca aqui. A reforma protestante resgata essa ideia de que nós devemos adorar a Deus em todas as esferas da vida, né? Não tem, olha, eu adoro a Deus só na igreja, eu não adoro a Deus só quando eu leio a Bíblia, eu adoro a Deus em todas as esferas da vida. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Exato. E isso que você está falando, né, Jubal, foi recuperado pela tradição reformada com aquela expressão corandeu, né? Viver na presença, com a consciência de que vivemos debaixo dos olhos de Deus, na face do Senhor, né? Então isso nos convida a buscar a sabedoria para andar não só no ambiente religioso, não só no momento de culto e etc. E certamente o livro de Provérbios ele é esse grande texto bíblico que nos oferece essas receitas, né, práticas de sabedoria. Vailate, eu queria ouvir você um pouquinho sobre essa questão bastante particular do livro de Provérbios, que é o fato de que a sabedoria, Chokmah, né, Chokmah, dependendo da pronúncia que você quiser escolher, muitas vezes acontece uma personalização da sabedoria, né? No livro de Provérbios, Provérbios capítulo 5, Provérbios capítulo 7, tudo mais, você vai ver isso de maneira bastante prática. Inclusive, a própria expressão, né, Chokmah, é a expressão que aparece mais vezes, né, dentro do livro de Provérbios, ali, mais de 45 vezes e tudo mais. Agora, como é que a gente consegue, então, começar a destrinchar esse tema da sabedoria dentro do livro de Provérbios? Boa pergunta, Isaac. Então, o termo hebraico Chokmah, ele é um termo, curiosamente, já feminino, né? E é interessante que a sabedoria, como você bem colocou, é personificada ali como tendo essa característica, ela clama pelas ruas, pelas vielas, para que todos venham a ouvi-la, o famoso capítulo 8 também de Provérbios, né? Onde nós temos todos esses elementos e assim por diante. E a sabedoria, à medida em que nós lemos alguns textos de Provérbios, ela será vista como algo que está bem no topo do monte, bem no topo da montanha. E, curiosamente, quando nós analisamos textos veterotestamentários e também, por que não dizer, do Antigo Oriente Médio, nós verificamos que o topo da montanha era um lugar onde normalmente habitavam ali as divindades. Exatamente. Inclusive, em contextos bíblicos, nós temos certas reminiscências desse tipo de linguagem comum no Antigo Oriente Médio. Então, em outras palavras, se tomarmos a sabedoria, Chokmah, como personificação ali, e em última análise apontando para Deus, ele é o auge, ele é o clímax, na verdade, ele é a fonte
inesgotável de toda a sabedoria, que possibilitou, por exemplo, a Salomão que escrevesse todos os seus, as suas centenas de provérbios, né, 3.000 e muitos outros tantos, bem como os demais personagens aqui, autores de provérbios, como citamos, né, os servos ali de Ezequias, Lemuel, Agur, aquele texto maravilhoso que compõe o epílogo de Provérbios, falando sobre a mulher repleta de virtudes, né? A gente vai voltar nela, vai gastar algum tempinho nela, fica tranquilo, que eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão querendo ouvir alguma coisa sobre isso. Maravilha. Mas eu concordo com o nosso querido Jubal, no sentido de que Jesus é a encarnação da sabedoria, né? É o Logos, né? Ele é a encarnação da sabedoria, o Deus Trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo, são esta sabedoria, né, para a qual o livro de Michelet, o livro de Provérbios, aponta. Então, todas essas, a sabedoria, digamos que humana porque é instrumentalizada e usada por homens, mas todavia tem a sua origem em Deus, ela, em última análise, tem em Deus a sua fonte, aquele que é todo sábio, aquele que é onissapiente, como, aliás, teremos aí a oportunidade, de repente, fazendo já uma pequena ponte, né, Isaac? Sim, claro. Para Jó. Exato. Porque em Jó nós veremos isso também depois com mais detalhes. Jubal, para você, na hora se você fosse pregar em Provérbios e você tivesse que apresentar esse grande tema da sabedoria como esse movimento, essa personagem, né, que clama nas ruas, como falou bem o Vailate e tudo mais, como é que a gente consegue tornar esse tipo de conteúdo, que muitas vezes parece bem técnico, né, prático para os nossos ouvintes quando a gente está no púlpito? Ok. Inclusive, na prática, às vezes se tem um conceito de que o sermão ou ele é bíblico ou ele é relevante, né? Ou ele é doutrinário, ortodoxo, ou ele faz sentido. E pregação bíblica consiste, sim, na interpretação, na exposição e na aplicação. Se nós falharmos em um desses aspectos, nós não temos pregação. E eu não sei qual é a impressão dos irmãos, mas eu tenho a impressão de que os púlpitos púlpitos onde se tem uma base bíblica, muitas vezes não tem aplicabilidade. Aliás, essa é uma dificuldade nossa, particularmente minha, de tornar isso prático, né? Eu penso que é importante nós fazermos exegese do texto sagrado, mas usando esse termo técnico para a interpretação das escrituras, eu gostaria de dizer que a gente precisa fazer exegese do público, do mundo em que nós vivemos, da igreja para quem nós pregamos, né? Mas aí a sua pergunta é como tornar isso prático, né? Como a gente consegue falar de sabedoria que na nossa mente é bastante herdeira da tradição helênica, né? A gente fala de sabedoria como um conceito bastante abstrato, né? A gente fala de sabedoria como muito oriental, pouco ocidental. A gente fala de sabedoria como, sabe, é uma nuvenzinha que está aqui por cima da cabeça, né? Isso é a sabedoria. E é interessante que no texto bíblico a sabedoria ela é prática, ela tem uma dimensão visceral, real, palpável, tangível, né? Como é que a gente consegue traduzir isso para quem está ouvindo a gente? A princípio, a gente precisa entender que um dos objetivos do livro é esse contraste entre os dois modos de vida. Esse é o ponto. A ideia de o sábio e o astuto. E o sábio é o crente, é aquele que coloca em prática aquilo que tem aprendido da parte de Deus, no seu estudo pessoal e no seu relacionamento íntimo com o Senhor. E o astuto é aquele que não coloca. Aliás, o Senhor Jesus Cristo, quando termina o Sermão da Montanha, ele ilustra falando do construtor, aquele que constrói a casa sobre a rocha e o que constrói a casa sobre areia. Inclusive, me faz lembrar a musiquinha lá da época da Escola Bíblica Dominical. Né? Na frouxa areia, o Nécio construiu e tal. E aí, qual é a diferenciação entre o sábio, o que constrói a casa sobre a rocha, e o estulto, o insensato, que constrói a casa
sobre areia. Uhum. A diferenciação é que um ouve e coloca em prática, e o outro ouve e não coloca em prática. Uhum. Então, o que nós encontramos em Provérbios é esse contraste entre os dois modos de vida, Uhum. né? Uhum. O livro teve por objetivo ensinar aos judeus lá do período de Salomão o benefício de se ter uma vida orientada por Deus Uhum. e os perigos de se seguir as paixões, né? Então aí a gente volta ao gênero literário. Eu preciso entender o gênero literário para eu interpretar o texto sagrado. E aí a gente faz as pontes. Uhum. Quais são os pecados condenados na perícope tal? Uhum. E aí, quais são os pecados que a igreja contemporânea, ou que o mundo contemporâneo tem cometido, e é pecado tal que eu posso relacionar com o pecado que é condenado no texto sagrado. Uhum. Uhum. E aí a gente vê a graça de Deus em Provérbios, assim como a gente vê a graça de Deus hoje em dia. Então, volto à importância do gênero literário, entender-se esses modos de vida, interpretar corretamente o texto e aí com simplicidade, Uhum. né, expor o texto sagrado. Porque Provérbios é um grande exemplo do quanto a Bíblia precisa ser exposta com simplicidade. E esse é o ponto, né? O apóstolo Paulo batia na tecla de que ele não usava de linguagem, né, rebuscada, parafraseando o texto. E nós precisamos ser simples. Eu tenho batido na tecla, quando ensinando pregação, que nós, pregadores, não devemos subir ao púlpito com tempero. E nós, na verdade, a hora da interpretação é lá no gabinete pastoral. Uhum. E o povo quer a comida pronta. Exato. Né? Você não precisa colocar lá a lasanha separada do presunto. Apresenta a lasanha pronta. Né? Então, a ideia, e Provérbios é um texto que nos ensina isso, Uhum. que o texto sagrado ele precisa ser exposto com simplicidade. Por quê? Porque se eu não exponho com simplicidade, eu desperdiço o trabalho exegético. Não é verdade? Correto. Você faz exegese, mas você não sabe traduzir, você não aperta a tecla SAP, você desperdiçou todo o trabalho realizado. Uhum. Carlos, como é que você vê isso? Por exemplo, o que eu tenho em mente aqui é essa dimensão do sábio ou do livro de Provérbios sendo dirigido àquele que é simples. O livro de Provérbios ele é dirigido ao simples. Isso está lá em Provérbios capítulo 1, a partir do versículo, deixa-me abrir aqui para não falar a coisa errada, mas para dar aos simples o entendimento. Então, Provérbios capítulo 1, versículo 4, para dar aos simples prudência e aos jovens o conhecimento e bom siso. Então, o livro de Provérbios foi escrito para o simples, esse petit, né, E aí, se ele ouve a sabedoria, ele se torna racã, ele se torna sábio. Se ele despreza a sabedoria, ele se torna o tolo, que é o evil lá. E se ele continua na sua tolice, ele vai para um grau ainda pior, que ele se torna um escarnecedor, que é o quesil, né, se não me engano. Então, como é que você vê esse diálogo dramatizado nessas personagens de Provérbios? E como é que a gente consegue, de novo, como falou bem o Jubal, tornar isso claro, simples, né, com linguagem, como falou o Jubal, sem ser rebuscado, sem ser muito afetado para a nossa audiência? Bom, é uma questão importante. Quando nós vamos pregar, e o Jubal deixou isso bem claro, concordo com as palavras dele, as suas colocações que também vão nesse sentido, né? Mas na pregação eu entendo que alguns elementos, já previamente citados aqui, devem estar presentes para que efetivamente nós tenhamos uma pregação. Uhum. Obviamente, antes de qualquer coisa, o mais óbvio de tudo é a leitura do texto. Uhum. Né? Depois, a explicação do texto. Uhum. E, por fim, claro que um ou outro elemento pode estar contido também ali na mensagem, mas a contextualização ou aplicação. Uhum. Isto é, Salomão, Lemuel, Agur, não importa quem, os sábios da época de Ezequias escreveram isso há milhares de anos atrás. Ok, mas o que nós temos a ver com isso hoje, no Exato. século XXI,
no nosso presente caso em São Paulo, na nossa congregação na Zona Leste, Sul, Norte, enfim, independentemente de onde estejamos. E daí a fala muito bem-vinda do Jubal e sua também, né? Para falarmos para pessoas mais simples ou num contexto bem comum ou bem popular, é necessário que nós venhamos a traduzir conceitos mais rebuscados, mais técnicos, mais difíceis, que muitas vezes não irão somar para a edificação pessoal da igreja nesse contexto, e venhamos a traduzir esses termos numa linguagem que seja mais palatável, mais digerível. Isso envolve, obviamente, a perspicácia, a capacidade do pregador de enxergar isso e, obviamente, traduzir essas palavras também dentro do público-alvo que ele tem em mente. Nós temos diversos públicos-alvo nas igrejas aqui em São Paulo, igrejas mais talvez de periferia, outras de classe média, média alta, outras em outros contextos, talvez com mais jovens, com mais idosos, outras com mix, digamos ali, de membros. Então, tudo isso, obviamente, quando você tem um pastor de uma igreja local, ele sabe mais ou menos que terminologias usar, para onde ele pode ou não ir, que ilustrações são cabíveis ou não, serão inteligíveis ou não. Então, tudo isso é importante. Quando nós analisamos, por exemplo, lemos o Novo Testamento, nós descobrimos que Paulo, ali no Areópago, ele vai citar filósofos, né? Ele vai citar Arato, Cleantes, Epimênides. Quando ele está na sinagoga, ele vai citar a Torá, vai citar o Tanar. Então, identificar os vários públicos e, a partir desse conhecimento prévio, saber tratar a Bíblia de uma forma condescendente ou adaptável àquele contexto, não negociando os valores escriturísticos, não é isso, mas a linguagem que será o veículo da transmissão da palavra de Deus. E isso, eu creio que estamos no caminho. Se me permite brevemente, tem um texto de Provérbios 6, por exemplo, versículos 16 a 19, que já nos traz uma mensagem pronta. As 7 coisas que são desagradáveis a Deus. Então você vai encontrar todos aqueles elementos. Na língua que é mentirosa, aquele que vai causar discórdia entre os irmãos, você já tem 7 pontos na mensagem. Já 7 pontos. Não é? Um sermão de 7 pontos que estão ali já dados pelo texto. Exatamente. Você não tem que inventar, né? Não tem que rebuscar nada, criar algo novo. É falar sobre os olhos altivos, aqueles que causam discórdia entre os irmãos, aqueles que fazem isso e aquilo, tudo isso é abominável, é detestável aos olhos de Deus. Ou seja, é um sermão muito contemporâneo. Sim. Né? Porque vivemos numa sociedade muito permissiva, cujos valores do secularismo, dentro do qual o nosso Ocidente ora vive, é importante confrontarmos todos esses sabores seculares, anti-Deus, anti-Cristo, contrários às Escrituras, por meio do texto bíblico. E Provérbios, por exemplo, através desse simples exemplo que nós demos aqui com poucos versículos, nós temos uma forma bíblica, por meio de Provérbios, de contestarmos, de avaliarmos e de trabalharmos valores bíblicos em confronto com valores da sociedade em que estamos inseridos. Excelente. Isaac, eu Claro, posso aproveitar fica à vontade. o gancho? Carlos, obrigado pelo sermão. Já vamos pregar esse domingo, né? Mas assim, o que a gente está conversando aqui é sobre a necessidade de interpretar corretamente o texto, mas a necessidade de nós sermos práticos, né? E aí nessa questão de praticidade, e pegando o gancho do Vailate, a gente vê a importância de nós entendermos os pressupostos do nosso tempo. Essa não é a ênfase é entender o texto sagrado. Essa é a nossa ênfase, Correto. Ponto. Mas entender os pressupostos do nosso tempo, desse mundo pós-moderno, faz toda a diferença. E o Vailate citou alguns exemplos, citou Paulo, parece-me, né? Sim. Que fazia isso com maestria. Mas aí é uma outra questão que eu acho bem importante, como pregadores, para sermos claros e práticos, a importância de nós sermos o mais específicos possíveis. Vejam, existe um irmão na minha congregação com um pecado X, eu não preciso encomendar o sermão para ele. Eu vou e falo com ele pastoralmente. Mas os pecados que dizem respeito a mais pessoas, ou seja, e isso eu preciso
E eu posso e devo usar o púlpito. Claro. E nessa hora, compete a nós, pregadores e pecadores como somos também, mas na condição de pregadores, sermos o mais específicos possíveis nisso. Não é sem fazer rodeios. Uhum. E às vezes o que falta da nossa parte, eu estou generalizando, é coragem para lidar com isso. Uhum. Para lidar com alguns temas, né? Porque a confrontação ela é necessária, ela é importante, e no primeiro momento ela não vai te trazer tapinhas nas costas, né? Mas a gente vai ter os frutos disso e, sobretudo, Deus será louvado com isso. Amém. Então eu acho que entender pressupostos do nosso tempo e coragem para sermos específicos na nossa aplicação, falarmos sem rodeios, de forma simples e direta, isso faz toda a diferença, inclusive condiz, não é com o texto de Provérbios, porque é assim que o texto trata com alguns temas aqui, com alguns pecados. Né? Uhum. Exatamente. Bom, gente, eu queria então agora cumprir a promessa que a gente fez aqui para os nossos ouvintes e vamos lá para o famoso acróstico lá de Provérbios capítulo 31. Para os nossos irmãos que estão nos ouvindo e ouvintes aqui, amigos, a chamada perícope da mulher virtuosa é um acróstico, né? Cada versículo ou cada frase, cada máxima começa com uma das letras do alfabeto hebraico. Essa mulher existe, é um conceito, enfim, como é que a gente faz? Ou a gente abraça os católicos e diz que isso daí é uma profecia sobre Maria. Como é que a gente lê esse texto? Bom, que é uma profecia sobre Maria, eu respeitosamente já descartaria de cara. Nós não temos nenhum tipo de evidência interna, nem no texto hebraico, nem na Septuaginta, nem algum tipo de apontamento ou indicação interna nos 31 capítulos de Provérbios, né? Com respeito aos amigos católicos, tenho diversos deles, devemos também aqui ter entre nós. Sim. Mas aí, para respondermos essa pergunta, devemos fazer uso daquilo que o Jubal muito bem colocou. Respeitarmos o texto e termos compromisso com o texto. Eu acho que um ponto, aliás, importante, Isaac, para destacarmos aqui, nesse epílogo muito belo, muito famoso de Provérbios, é o papel que a mulher exerce no contexto do Antigo Oriente Médio e, mais particularmente falando, na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo também, né? Embora aqui o nosso objeto de conversa seja o Antigo. A mulher é valorizada nas Escrituras, diferentemente do que é dito na nossa sociedade contemporânea sobre a ideia de um patriarcado tóxico, de um masculismo aí, ou outras situações machistas que existem. Nós não as negamos, não estamos aqui tampando o sol com a peneira, existe isso, mas é complicado, como nós às vezes vemos, né? Especialmente hoje, não querendo entrar em algumas questões controversas, mas estando em ano de eleição, aqueles discursos de feminismo, disso, daquilo, e o papel que os evangélicos exercem ou eventualmente exercerão nesses embates todos, ideológicos, filosóficos e tudo, onde muitas vezes a igreja, a religião ou a Bíblia é taxada de sendo misógina, né? E nós não vemos isso. Olha só, nós comentamos agora há pouco que a Hormá, a sabedoria, ela é aqui a personificação, por exemplo, em alguns textos de uma mulher. E o epílogo magistral, genial, como não poderia ser, visto que é parte da palavra de Deus, de Provérbios 31, nos mostra uma mulher, não sabemos se ideal, se de fato ela existiu, se em parte ela é histórica, se é histórica em termos precisos, ou é simplesmente o ideal de uma mulher que teme a Deus, que trata bem o seu marido, seus filhos, ela negocia, ela corre atrás, ela luta, né? Temos aqui talvez a tentação de dizermos que ela deveria ser brasileira, né? Poxa, essa mulher deveria ser brasileira, eu sou brasileiro e não desisto, né? O brasileiro corre atrás, a mulher, com perdão pelo anacronismo aqui, é claro, mas é importante vermos isso, a Bíblia honra as mulheres, né? E Provérbios não fica à margem disso, mas eu particularmente, Isaac, eu sou propenso a ver essa mulher como um ideal daquela mulher que se de fato for revestida das qualidades que dizem respeito ou envolvem a sabedoria, ela será essa mulher aqui retratada. Será uma boa esposa, uma boa mãe, cuidará bem dos seus filhos, cuidará bem do seu lar e, sobretudo, com a sua vida e com os cuidados
dispensados à sua família, glorificará a Deus. E, portanto, ela irá encarnar o conceito proverbiano, digamos, de sabedoria. Eu concordo com Vailate, não é uma referência a Maria. É sim um poema acróstico sobre a mulher ideal, e o irmão foi muito feliz quando ressalta a valorização que a palavra de Deus dá à mulher. Aliás, homens evidenciam alguns aspectos da imagem de Deus e as mulheres evidenciam outros aspectos. É verdade. Não é? Verdade. Por exemplo, quando a gente fala que a mulher é submissa ou auxiliadora, Deus é colocado em alguns textos, em Salmos, como auxiliador de Israel. Olha que Sim. lindo isso. E é a mesma palavra, Ezer. Exatamente, exatamente. É a mesma palavra. A grande questão, o problema está no conceito que algumas pessoas têm de submissão. Não é? Deus fez uma mulher idônea, não é? E vai lá, que possa olhar nos olhos, talvez seja um dos sentidos ou da interpretação de uma das possíveis traduções de idônea. Uma igual que olhe nos olhos. A questão da mulher ser submissa não diz respeito a posto, mas diz respeito à função, é diferente. Não diz respeito a valor, mas diz respeito a funções diferentes. Então eu vejo aqui sim um poema acróstico sobre a mulher ideal, feminismo e machismo. Feminismo, inventando uma palavra aqui, machismo, nasceu lá em Gênesis 3, né, depois do pecado, e aí Deus diz, olha, o seu desejo será do teu marido, enfim, e ali você vê tanto um extremo quanto o outro, mas a Bíblia em si sempre valorizou a mulher, não é? Ao longo de toda a Escritura nós vemos isso, e Provérbios 31 é talvez um dos textos ápices, né? Que demonstram essa realidade. Homens e mulheres foram feitos à imagem e semelhança do Senhor. Amém. Que legal. Muito bom ouvir isso, Jubal. Eu gosto bastante da sugestão que eu ouvi quando estava fazendo os meus estudos em Provérbios no programa de mestrado, que, na verdade, a melhor tradução para essa expressão, né, Eshet Ha'il, né, a mulher virtuosa, que a gente chama de virtuosa, mas a expressão Ha'il é força, né, a expressão Ha'il é valentia, na verdade é uma mulher valente, não é uma mulher que... muitas vezes essa tradução parece que a gente está falando da mulher como esse bibelô de mesa, né? Uma mulher paraibana, não? É uma mulher paraibana, é uma mulher valente, é uma mulher de fibra. A tradução melhor seria traduzir como uma mulher valente, uma mulher de fibra, uma mulher que é forte. Perfeito. Então, inclusive, o professor Vailate aqui, que é um dos nossos professores de hebraico, poderia dar uma aula aqui pra gente de hebraico em como essa expressão Ha'il, ela só aparece no contexto bélico. Ha'il é uma das palavras usadas, a mesma raiz para o exército. Exatamente, para o exército, né? Perfeito. Exatamente. Perfeito. Então assim, eu acho muito interessante essa descrição que a palavra de Deus faz da mulher, que é completamente diferente desse conceito de feminilidade, quer seja o conservadorismo propondo, quer seja o movimento progressista, feminista propondo, entendeu? A mulher da Bíblia, a mulher bíblica, ela é aquela valente que cuida da casa, que sai para fazer negócios, que mantém todo mundo vestido com lã, que negocia, que entende de enfim, mercado internacional, manda buscar, faz, traz e acontece. E eu acho muito, muito legal essa proposta de afirmação dentro do texto da mulher. Quem fala que a Bíblia é um livro anti-mulher não leu a Bíblia. Machista. Não leu a Bíblia. O livro de Provérbios, o poema de Provérbios 31, de 10 em diante, ele é um poema que exalta a mulher de tal maneira que inclusive é até contracultural para o seu contexto imediato. Perfeito, correto. Entendeu? Ele é algo que vai contra o contexto imediato da própria, quando a mulher varia alguns camelos e se conseguisse gerar filhos, entendeu? Vem o texto bíblico dizendo, não, a mulher de Deus, o que Deus espera da mulher é isso daqui, é que seja uma mulher valente, que atue
que opere dentro de casa, que também pode sair de casa, mas que acima de todas as coisas, tudo que faz com diligência para honrar o Senhor. Gente, se a gente pudesse resumir aqui uma frase, de maneira muito simples, assim, com uma frase ou um conceito, a mensagem do livro de Provérbios, para vocês, qual é que seria a mensagem do livro de Provérbios? Assim, se a gente pudesse resumir o conteúdo do livro de Provérbios numa frase, numa sentença, como é que os irmãos resumiriam? Eu diria, bem brevemente, que o conceito talvez geral, a meu ver, seria: a sabedoria, ela é necessária para a nossa vida no contexto presente terreno, mas essa sabedoria, ela encontra o seu auge, a sua plenitude em Yahvé, em Deus. Entendi. Aliás, é o que vai dizer ali Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, e todos os seus desdobramentos envolvendo a sabedoria. De forma super resumida, eu diria isso. Jubal, como é que você resumiria o texto de Provérbios em uma sentença, em uma articulação simples? Bom, o livro de Provérbios, ele fala da sabedoria para o crescimento e para a disciplina na vida. E eu diria que a sabedoria é a evidência de Cristo na nossa vida. Então, nosso modo de vida, a forma como nós nos comportamos, evidenciam se de fato nós fomos transformados pelo Espírito Santo de Deus e purificados pelo sangue do Cordeiro. Então, a sabedoria é sim a evidência de uma transformação de vida. Que joia. De fato, o livro de Provérbios é isso mesmo. Eu diria que é a coletânea do céu para que a gente possa encontrar a receita de Deus, de temê-lo e viver com sabedoria e de maneira habilidosa, né, sobre essa terra. Né? Eu acho que a gente poderia resumir assim. Queridos amigos, nós estamos encerrando aqui o nosso podcast. Eu quero agradecer profundamente a presença de vocês aqui. Quero começar aqui agradecendo o professor Jubal, querido amigo. Obrigado pela sua presença, por nos enriquecer tanto. Enfim, queria dar um tempo para você, então, dar uma palavra aí de despedida para os nossos ouvintes. Eu quero agradecer a oportunidade, primeiro agradecer a Deus, né, de estar aqui com vocês, falar da minha alegria em aprender com vocês e trocarmos ideias e contribuirmos para o reino, e falar para aqueles que nos ouvem que teologia não é algo que deve ficar engavetado, né? Aquilo que nós estudamos nas Escrituras é aquilo que nós precisamos praticar. A teologia, ela precisa ser vivida na prática, é isso que nos ensina Provérbios. Que bom. Então nós adoramos a Deus em todas as esferas da nossa vida. Não existe o sacro e o profano. A ideia de 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E a Bíblia é o nosso livro, um manual de fé e prática. Ela não é um compêndio sobre todos os assuntos, mas ela é a base de todas as ciências e ela é que nos leva e nos conduz a glorificarmos a Deus e entendermos o propósito da nossa vida. É isso. Obrigado, Jubal. Muito bom ter você conosco aqui nesse episódio. Querido professor Carlos Vailate, obrigado pela sua presença, sempre nos enriquecendo tanto, sempre muito precioso estar com você e aprender com você. A recíproca é verdadeira, caro Isaac, caro Jubal e caros ouvintes aqui desse podcast. Obrigado pela oportunidade de podermos contribuir, conversar sobre esses assuntos tão preciosos. E, mais uma vez, eu retomo uma fala de outro podcast, quando nós então trabalhamos outros livros bíblicos, mencionando para os irmãos ouvintes a necessidade de pregarmos sobre todo o conselho de Deus, o que inclui o livro de Provérbios. Que Deus nos dê graça. Temos diversos livros disponíveis hoje em português que nos ensinam, nos instruem sobre como pregarmos no Antigo Testamento, o que inclui o livro de Provérbios. O livro de Provérbios não é apenas uma antologia ou uma coleção de máximas antigas, perdidas ali nas brumas do tempo e que apenas serviam para um bando de hebreus que viveram milhares de anos atrás e que não tem nada a ver ou nada a dizer ao nosso tempo. Livro de Provérbios, embora antigo, não é ultrapassado, ele é muito atual. E que Deus nos dê graça para lermos as suas páginas, as páginas de Provérbios, e pregarmos todas as verdades ali nele presentes. E que Deus abençoe a todos os queridos ouvintes
desse podcast promovido pelo Servo de Cristo. Obrigado, professor Vailate. Quero falar com você que está nos ouvindo, quero convidar você a conhecer o nosso seminário. Você pode acessar as nossas redes sociais, você pode procurar no nosso site, servodecristo.org.br, você vai conhecer todos os programas que nós oferecemos aqui na nossa casa, as matérias, todos os professores, tudo aquilo que eventualmente você está buscando para um melhor preparo para servir ao Senhor na sua igreja, num contexto missionário, onde quer que o Senhor esteja chamando você para servi-lo. O Seminário Servo de Cristo, ele existe desde 1990 para formar líderes para a igreja do Senhor Jesus Cristo que sejam fiéis a Ele acima de todas as coisas e competentes no ensino e na proclamação da palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês, foi um prazer receber cada um de vocês. Nos vemos no próximo episódio, se Deus quiser. Valeu! Você escutou o podcast Servo de Cristo. Para mais informações, acesse o site www.servodecristo.org.br.